Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós estamos vendo a lei da destruição e hoje nós vamos ver o duelo. O duelo é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. E o duelo era feito muito ali naquela época, século XVIII, XIX, XVII, ali tinha esses duelos, né? À medida que a civilização avança, o homem vai compreendendo que o duelo é tão ridículo quanto os combates em nome de Deus, outrora praticados, né? Então, aquele que pratica o duelo, sendo sabedor de sua própria fraqueza, é de que quase certamente sucumbirá à prática. Na realidade, um suicídio, quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas. Temos um assassínio e um suicídio. No caso do duelo, é um assassínio e um suicídio. Então o duelista ocorre sempre em culpa por atentar friamente contra a vida de um semelhante e contra a própria vida, inutilmente sem proveito para ninguém. O chamado ponto de honra, naquele tempo, né, tinha os duelos aí por causa da honra, né? Ele vai falar que esse ponto de honra é usado por uns para justificar a prática do duelo, é resultado do orgulho e da vaidade do homem, sentimento que constitui o que os espíritos chamam de dupla chaga da humanidade, orgulho e egoísmo. Então, quando os homens se melhorarem e estiverem mais adiantados moralmente, entenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não repararão agravos com a morte de seu semelhante, né? Vão entender isso. Compreenderá que a verdadeira honra está em reconhecer o erro, se cometeu alguma falta, ou perdoar, se a razão estiver do seu lado. Isso a gente vai ver o duelo, né? O duelo era naquela época lá que tinha esses duelos. E a pena de morte? Pena de morte. A pena de morte um dia desaparecerá da legislação humana, o que, embora ainda muito distante, representará um progresso da humanidade. Kardec comenta que, apesar de o progresso social ainda deixar muito a desejar, seria injusto para com a sociedade moderna não se ver um progresso nas restrições à pena de morte, nos seios dos povos mais adiantados. Então, quando nós nos adiantarmos, todas essas coisas vão deixar de existir, né, gente? Vamos ser mais espiritualizados, entenderemos mais as leis de Deus, né? Será diferente. Então, há outros meios de o homem preservar a sua vida, como determina a lei de conservação, que não matando. Além disso, deve sempre garantir ao criminoso o direito ao arrependimento. Nós temos que entender isso. À medida que se instrui, o homem compreende, o homem vai compreender melhor o que é justo e o que é injusto, e elimina os excessos que em épocas menos adiantadas cometia em nome da justiça, por achá-los necessários. Então a gente vai, lógico, avançando espiritualmente no nosso progresso, nós vamos compreendendo melhor todas as coisas, principalmente as leis de Deus, né? Em outras épocas, mortes aconteciam em nome da justiça e até da divindade, que era considerado natural, né? Lembra lá eram ofertas às divindades, né? De pessoas, né? Matavam pessoas, sacrifícios humanos. Assim, o que é numa época considerado justo, em outra parece bárbaro, pois as leis humanas mudam com o progresso, até ficarem de acordo com as leis divinas. Essas sim são eternas. Lembre que as leis divinas, elas são eternas. As humanas, elas vão mudando conforme a época. Constitui equívoco, então, invocar-se a pena de talião para aplicar a pena de morte a um assassino. Lembra que a pena de talião, você lembra? Olho por olho lá, dente por dente, lembra isso? Pena de talião? É certo que ele será punido naquilo que pecou, mas essa justiça quem deve aplicar é Deus, através da lei de causa e efeito, outra lei de Deus, causa e efeito. Então, quando o homem aplica a pena de morte em nome de Deus, na verdade está pretendendo tomar o seu lugar na distribuição da justiça. O homem tem essa mania, né, de querer ser Deus. É um problema sério esses homens aí. Então, os que agem assim estão longe de compreender Deus e terão que expiar esses assassínios.
Os homens, eles querem o lugar de Deus. Esse é o problema aí humano, né? O orgulho, a vaidade, isso aí, a soberba, né? O orgulho é complicado, né? O homem quer o lugar de Deus e não tem essa não, hein, gente? Aceitemos pacientemente tudo aquilo que deve ser mudado. Contudo, não nos deixamos levar pela relatividade dos fatos. Procuremos vê-los sempre dentro de uma perspectiva tridimensional, ou seja, pelo todo. Nós não temos muito a visão do todo, né? A gente não tem essa visão, mas a gente precisa tentar chegar a essa visão, né? Aos poucos, a gente considerar mais abrangente, entender melhor, para a gente compreender melhor o todo, né? A gente fica às vezes fixado num ponto ali, numa coisa, mas a gente tem que olhar o todo, tá bom? Bons estudos para vocês, gente. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Sempre pego firme nisso, hein? Estude o Livro dos Espíritos, tá? Quer aprender Espiritismo? Estude o Livro dos Espíritos muito, 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 tá? Bons estudos.